Agora vamos falar sobre acne. Né? Um assunto muito bom. Na fase adulta, isso. Antes eu queria mandar um beijo, um abraço para o pessoal que está assistindo. O pessoal que está assistindo lá em Vitória da Conquista, na Bahia, no Rio de Janeiro. O pessoal está assistindo o simpósio, E vamos dar início agora com a Mariana Gomes, professora em estética. Ela é graduada em estética e pós-graduada, também em cosmetologia, pela Embi Morumbi. É técnica da Medicatriz Dermocosméticos. E vai falar sobre como ela trata acne na fase adulta. Né? Que não é tão comum, mas sempre aparece. Exato. Vamos lá? Agradeço o convite, Gustavo. Bom, o tema apesar... Oi? Não, pera. Eu ouvi. Só dar um recado. A palestra dela era para ter prática. Tá? Nós vamos gravar a prática dela e enviar para vocês. Para vocês assistirem todo o processo com calma. Tudo bem? Vocês topam? Porque senão o tempo vocês não vão conseguir assistir a última, que é de massagem brasileira. Nosso tempo ficou corrido, tá? Então nós vamos gravar todo o procedimento essa semana ainda e vamos enviar, vai estar junto com a palestra dela e o vídeo da palestra lá esqueci o nome, na plataforma, tá bom? Então, obrigada. Bom, o tema é como eu trato acne na fase adulta. Né? Já é estranho atender uma cliente que já tem uma idade um pouco avançada, que tenha, no caso, essa dermatose. Na verdade, ouve-se muito falar sobre, porém os tratamentos, quase nenhum. Nada, lá, estão fazendo para mim, nada de tratamento. Outro fator que, na verdade, desencadeia tudo isso são as literaturas que nós temos hoje sobre os tratamentos para esse tipo de dermatose. Por quê? Se você for parar para puxar tudo que nós temos hoje, que fornecem, né, que sustentam aí a parte literária do tema, fala sobre quem? Acne vulgar. Né? Então, toda a literatura que a gente abre hoje está lá. Acne vulgar é tratada dessa forma, é tratada dessa outra forma. Ok. E a acne na mulher adulta? O que influencia? Hormônios? Algum outro fator? Alimentação? Hoje fica um pouco mais claro. Confesso a vocês que aprendi muito desenvolvendo esse material, porque eu consegui trazer bastante artigos novos e resultados em tratamentos obtidos por profissionais até mesmo da área da estética. Opa, passei rápido. Bom, então tudo se inicia como? Há uma diferença de bactéria para um tipo de acne para outra? Não. É a mesma, né? É a mesma acne que nós aprendemos lá atrás, a tradicional, né? Que nós aprendemos no curso técnico, na graduação, enfim. É uma dermatose multifatorial, certo? Causada ali pela inflamação do folículo pilosebáceo. É a mesma definição de sempre. Nada mudou ainda. Toda a parte de acometimento dessa acne, a diferenciação que nós vamos ter do adolescente para a mulher adulta, na verdade, é a persistência do quadro. Tá? A acne, todos nós sabemos, estamos cansados de saber, eu só coloquei para enriquecer o material de como ela começa, né? Começa em todo o quadro de formação dos tradicionais comedões, né? Eu tenho ali toda a obstrução de ósseos através da hiperprodução de sebo, alguns oxidados, outros não. Tenho clara a influência de uma bactéria, né? Para alguns ele é considerado, alguns chamam até pelo apelido P-acne, né? Para não precisar falar Propionibacterium acne. Né? Então, a gente chama de P-acne. Para quem nunca viu o P-acne vivo, né? A gente sempre tem na cabeça aquela imagem de nossa, é uma aranha. Imagina, olha, até que é bonitinho. Porém, é esta bactéria quem está totalmente ligada ao tratamento, ao que envolve ali todo o caso da acne. É essa bactéria também envolvida na acne adulta.
ok? Então, já matamos aí uma das dúvidas, que pelo menos é o que eu ouço. Mari, é a mesma bactéria que vai acometer os 2 quadros de acne? Sim, é a mesma bactéria, ok? Vocês vão perceber algumas diferenças de um quadro para outro, mas é essa bactéria que está envolvida também neste caso. Bom, a partir da presença da bactéria, claro, eu tenho todos os quadros envolvidos. Grau 2, grau 3, grau 4 e até mesmo o fulminans, ou fulminante, que é o grau mais elevado. Porém, na fase adulta, o mais comum dos graus é o grau 2, tá? Em alguns casos, em algumas mulheres, não há nem tanto aparecimento do grau 1, que são os comedões, tá? Ela já aparece exatamente nesse quadro, né? Pápulo pustulosa, né? Então, nós encontramos todas as pústulas e um quadro um pouquinho inflamatório já em uma região determinada que eu falo um pouco mais à frente. Opa! Ai, meu Deus. Sou eu que estou fazendo isso? Não? Ai, passou rápido demais. Só um minuto, estou tomando um banho aqui. Pronto, chegamos. Enfim, então a patogênese da acne e também, em alguns casos, na acne adulta, continua sendo a mesma. Hiperprodução de sebo, hiperqueratinização, a colonização das bactérias e também toda a parte de liberação de mediadores inflamatórios, certo? Até aqui está muito tradicional. Espera aí, é a mesma acne, então. O que muda? O que muda? Primeiro, a tradicional acne acomete quem? Adolescentes. E por quê? Hormônio, exatamente, exatamente. É toda a parte hormonal envolvida ali na puberdade, certo? Em alguns casos, é até um pouco mais estendida, até no máximo os 20 anos, mas começa ali nos 13, 14 anos. No caso dos homens, né, até ali em média, os 20, 22 anos, é esperado que esse quadro cesse. Porém, em algumas mulheres, na verdade, estudos já comprovaram que até, em média, 43% das mulheres, esse quadro não regride. Ou seja, a acne da fase adulta é a acne da puberdade, porém resistente. Ou seja, ela tem alguns momentos de pico, certo? Período menstrual e afins, porém, ela se mantém até, em média, 40 anos de idade. E por que isso acontece? Sabemos que todo fator hormonal está casadinho, sim, em todo o sistema. Porém, nós sabemos que hormônios trabalham nessa parte da adolescência. E na parte da acne adulta? Como funciona? 40% dessas mulheres são acometidas pela acne por hormônio. E o restante? Acontece por quê? Isso foi uma resposta que eu não encontrei em livros. Os livros que falavam sobre, que relatavam alguma coisa sobre a acne adulta, não trazia essa resposta. Pelo menos eu, em todo o meu tempo de trabalho como esteticista, a cliente mais madura que chegava com acne, eu falava, nossa, procura um dermato, é problema hormonal. É a primeira resposta que a gente dá para o cliente. Nossa, eu não vou tratar, porque aí tem problema hormonal. A cliente mal sentou, eu identifiquei, nossa, não, dermatologista já. Claro, estamos fazendo certo, porque e se a causa ali inicial for realmente um hormônio? Nós não vamos conseguir intervir com uma limpeza de pele, enfim, com nenhum tratamento, com peeling, com nada disso que vá trazer um resultado. Eu vou precisar trabalhar a parte hormonal mesmo, vai ter que ser uma parte mais voltada aí para a medicina. Porém, essa outra gama que não tem nenhuma influência hormonal acaba não sendo tratada. Não tem influência hormonal, logo de cara a gente fala, não, vai para o dermato. Ela faz todos os exames, não há nenhuma alteração ali expressiva de nenhum dos fatores, e aí? Ela senta e chora, né? A esteticista já não deu a resposta. Os meus exames não deram alterados. Quem é o responsável, então, por tudo isso?
através dos artigos que eu trouxe, para a gente até observar junto, nós vamos descobrir o que é que está trazendo a acne. Por quê? O hormônio a gente já sabe, já está na ponta da língua. Porém, não é só ele quem trabalha. Tá? E acreditem, ele está responsável ali por uma parte bem pequena nesse quadro. Tá? Então, vamos lá. Outra coisa que é importante, definição de tipos de acne. Tá? Geralmente, nós dividimos em duas, né? A acne vulgar e a acne na fase adulta. Ok? Todo mundo aqui consegue decifrar todos esses tipos de acne? Visualmente? Difícil, né? Olha quanto. A neonatal é fácil. Por quê? Vem acompanhada de recém-nascido, um bebezinho. Então, é fácil de identificar. Principalmente regiãozinha malar do bebê. Tá? Quem é responsável pela causa dessa acne? Claro, andrógenos da mãe, que ainda estão presentes ali no nascimento do bebê, por isso que elas afloram. Outra acne que é bem conhecida, a acne infantil. Aí já é quando a criança está um pouquinho maior, que o que envolve são fatores endocrinológicos. Tá? É bem diferente da neonatal, que tem a intervenção dos hormônios da mãe. Além desse tipo de acne, foi literalmente, eu brinquei, estava comentando até com o Edu, destrinchei todos os outros tipos de acne. Temos a acne ocupacional. Geralmente, quem desenvolve esse tipo de acne são trabalhadores, certo? Geralmente, metalúrgica, que tem o contato com óleos e com graxas, tá? Que desenvolve este modelo de acne. Além dessa, tem a medicamentosa, nem preciso dizer, causadas por medicação. A acne cosmética, essa a gente conhece bem, né? Afinal, envolve aí um pouco dos nossos meios de trabalho. Temos também a acne tropical, que é causada, o próprio nome já diz, né? Pelo quê? Clima. Clima, exatamente. Pelo clima. Temos também a mecânica, por tração, né? Por esfregaço de alguma coisa. Temos também a escoriada, essa geralmente por um manuseio ali de alguma estruturação. Há casos de acne escoriada que o paciente precisa de acompanhamento psicológico. Tá? E, por último, a acne adulta. Então, percebam que dentro desses fatores, eu preciso identificar se a minha cliente está sofrendo somente da acne adulta. Certo? E não tem nenhum desses outros fatores envolvidos. Porque, às vezes, pode ser uma medicação. Ou, às vezes, pode ser um trabalhador que se encaixa exatamente aqui dentro desse quadro. Tá? Então, é preciso fazer um acompanhamento exato. Como eu consigo fazer isso? Anamnese. Clara. Né? Então, o trabalho de detalhar ponto a ponto desse cliente é importantíssimo. Enfim, chegamos, né, na acne aí adulta. Como eu disse para vocês, é um fator que, para os homens, tá, não percebi ao longo da minha pequena carreira na estética, em artigos a presença e o incômodo em homens. A porcentagem é mínima para eles, de 3% a, em média, 7%. Tá? Agora, em mulheres, aí veio desacerbado. Então, eu foquei, direcionei toda a parte do estudo para mulheres. Vamos lá. O nome é bem sugestivo até, AMA. Né? Vocês vão ver em literatura que acne na mulher adulta vem com a sigla de AMA. Tá? Então, em todo lugar que vocês verem algum relato sobre AMA, estamos falando sobre a acne adulta. Esse termo deve ser utilizado apenas quando a idade da mulher ultrapassa os 25 anos, tá? Que aí já é considerado uma acne mais persistente. Apesar de ter todo esse fato, como eu disse para vocês, principalmente o hiperandrogenismo envolvido, há muitos fatores que não têm hormônio algum trabalhando. E aí começam alguns dos estudos, dados que eu trouxe de dentro de artigos atuais, tá, pessoal? Porque é importante isso. Tem literatura lá atrás, tão antiga, que tanta coisa já mudou. Então, eu procurei trazer artigos de 2009 para cá, que trazem o que a gente tem de mais vivo
né? E o que tem de mais funcional para nós da estética. Bom, primeiro, 51% das mulheres, num primeiro estudo, de 20 aos 29 anos, se queixam da acne. Ou seja, percebam que metade das mulheres, nesse primeiro estudo, depois no final tem todas as referências para quem quiser dar uma olhada mais a fundo em cada artigo, reclamam da acne. Outro estudo diz mais, né, que de 200 pessoas entrevistadas, aí estamos falando de homens e mulheres, né, 76% eram mulheres, e em 82 dos casos havia a persistência da acne da adolescência. O que isso significa? Que em muitos desses casos, realmente, aconteceu a predominância de uma causa lá da adolescência. Tá? Então, não foi um aparecimento de agora. Persistiu de forma moderada e aflorou ainda mais depois dos 25 anos de idade. Além disso, notou-se que 59% dessas mulheres, a redução desse quadro de acne foi após aos 45 anos de idade. Ou seja, nossa, eu ouvi um nossa, alguém já está preocupada. Enfim, então olha a margem que nós temos, dos 25 anos até os 45 anos de idade. Né? Para acontecer uma redução, no caso aí, natural, tá? Sem intervenções. E um outro feito, esse foi o mais gritante para mim. 4.000 mulheres foram avaliadas. E dentro delas, 41%, ou seja, quase 2.000 mulheres aí, reclamando de acne na fase adulta. Então, percebam o mercado hoje que nós temos para trabalhar, o perfil de diferentes clientes, né? Porque essa adulta é quem vai chegar até o nosso espaço e nós vamos precisar saber como tratar. Então, são dois modelos. A persistente, que se inicia lá na adolescência e que mantém. E tenho também a acne de início tardio. Tá? Então, essa do início tardio é aquela que a cliente não tinha nenhum acometimento na região, principalmente, claro, da face, e, de repente, foi notado a presença. Tá? Esses dois modelos de acne sofrem também diferenças, principalmente quando é trazido o fator hormonal. A apresentação, né, dessa dermatose também é diferente da acne vulgar. Vamos lá. A ausência de comedões, tá? Então percebam nas clientes de vocês se há comedões, né? Se há muitos comedões ou se há comedões moderado. Por quê? Em um quadro de acne vulgar, nós sabemos que há presença de muitos, tanto que eles dão a evolução para um quadro um pouco mais agressivo. Então percebam a quantidade de comedões, também como aparece, tá? Por quê? A acne adulta, não sei se alguém aqui já tem clientes com esse quadro, se alguém aqui já atendeu clientes assim, já? Tá. Percebam que a cliente chega de um dia para o outro, ó, apareceu, tá? Diferente da acne vulgar, que você vê o comedão, você vê toda a evolução ali diariamente. Ainda mais para quem está um tempinho sem fazer uma limpezinha de pele, dá para ver claramente ali toda a evolução. Tá? Então, a cliente, a aparição dela é súbita. A forma que ela aparece sempre quer dizer, quase sempre, né? Mas o mais tradicional é aparecer ali já para o grau 2. E elas também persistem ali dentro desse quadro. Tá? Pápulo pustuloso, nunca numa evolução mais grave. E a região acometida sempre, na maioria dos casos, região, exatamente, mandíbula, região do queixo, né? Perioral. E também, em alguns casos, pescoço e colo. Exatamente, ela está até ali mostrando para mim, colo. Exato. Aqui temos um caso leve. Porém, eu tenho um fator envolvido que já diz que denuncia que é hormonal. O que é? Exatamente. Aqui eu tenho um caso de hirsutismo junto, né? Depois a gente vai falar um pouco dessa síndrome que às vezes acompanha a acne na fase adulta. Aqui percebemos um grau bem tranquilo, né? Umas pápulas ali direcionadas. Eu acredito que o que deve incomodar, no caso essa cliente, são mais
os pelos, né, do que a acne. Quem sabe, depois que ela resolver essa parte de pelos, as acnes comecem a incomodar. Aqui eu tenho um caso um pouco mais acentuado também, tá? Não se assustem com as imagens. Eu verifiquei a fundo para ver se realmente eram mulheres. E eram. Era um livro só voltado para mulheres. Tá? Aqui, esse quadro eu acho que é o mais carregado. Se procurarmos celebridades que têm esta dermatose, não sei se alguém aqui acostumava assistir, uma das últimas campeãs do Big Brother Brasil, uma loira, ela tem, eu acompanho as fotos, eu não sei o nome dela. Uma das últimas campeãs do Big Brother. Fernanda, eu acho que é isso o nome dela. A pessoa só acompanha porque viu acne adulta no rosto. Ela estava sem maquiagem, aí foi percebido. Mesmo com a maquiagem, dá para perceber que é exatamente essa região. E aí um conhecido falou para mim, mas ela tem mesmo, porque ela é meio homem, ela até passava lâmina no rosto. Então, eu já identifico outra coisa também, né? Hirsutismo. Logo, imagino síndrome de Sarra, né? Que acompanha toda a parte hirsutismo, toda a parte de acne, a parte seborreica, enfim, a gente vai falar um pouco mais, mas é uma das celebridades aí que tem, e dá para ver até mesmo quando ela está maquiada, tá? Aqui temos um grau bem evoluído, tá? Muito evoluído. Acredito que, quando chegarmos nesse ponto, realmente é preciso fazer o acompanhamento médico, tá? Claro que é hormonal. Essa quantidade de pelos nesta região já me diz que não é um trabalho que eu vou conseguir fazer sozinha dentro da minha cabine. Porém, né, pode acontecer, e aí, nesse caso, sim, a gente já indica diretamente. Tenho 2 fatores que me fazem acreditar que tem uma influência hormonal forte. Quando o aparecimento for só pápulo, pustuloso ali na região, pode ser que só nós consigamos trazer o resultado. Tá? O que difere ela da acne vulgar é exatamente a região mesmo. Por quê? A acne vulgar aparece aonde? Região malar, exato, né? Regiãozinha da bochecha, bem próximo aqui à região dos olhos. É claro que nariz, testa também é acometido, mas o diferencial da acne adulta é a região, tá? Não tem nenhum estudo que consiga comprovar o porquê da região. Pesquisei bastante, não encontrei. Acredito que ainda esteja em desenvolvimento, mas conseguimos diferenciar a vulgar da adulta através de toda essa parte de localização mesmo da patologia. E, finalmente, o que pode causar, então, a acne? Primeiro, disfunções hormonais. Isso é claro, isso é o que a gente já dizia, não tem nada de novo aí. Ovário policístico, claro, também vai ser o médico quem vai fazer toda a parte de tratamento e de regularização, aí, até mesmo para redução de todos os cistos, enfim. O aumento dos hormônios androgênicos também podem ocasionar essa acne. Mas tem um outro fator importantíssimo, olha lá, falando sobre a síndrome de Sarra, que é fácil de identificar quando for literalmente hormonal. Olha lá. Quando eu tenho o casamento de seborreia, alopécia, hirsutismo e acne, tenho a síndrome de Sarra, tá? Aí é claro que é hormonal. A cliente apresentou esses 4 fatores, eu nem preciso pensar em resolver sozinha, tá? Aí já é uma síndrome mesmo, acompanham todos esses fatores, né? O nome dela vem exatamente da primeirinha letra de cada nome de patologia, tá? Aí é fácil de identificar que realmente é hormonal. Porém, podemos, sim, intervir com a nossa querida limpeza de pele. Não é errado, pelo contrário. Tá? Então, eu consigo, sim, trabalhar, de certa forma, os comedões que estiverem presentes e também fazer toda a parte de esvaziamento do pus das pústulas. Com a pápula, a gente sabe que não tem como manusear. Porém, faço todo o processo de limpeza e encaminho essa cliente para
um dermatologista. Vem o primeiro estudo. Vamos lá, então. Devido a diversas causas hormonais, diversos fatores que influenciam esse quadro, no caso, quando falamos de hormônio, fui buscar um dos primeiros artigos, o título dele é esse, mas vem depois toda a parte de bibliografia que fica mais fácil de pesquisar. Né? O objetivo desse estudo era exatamente observar as características clínicas, tá? De diversas idades diferentes. Então, foi pego um grupo de mulheres, dividido, metade, metade. Metade era adolescente e metade era já acima dos 25 anos. Enfim, o que foi avaliado nesse estudo? Olha lá. História familiar, o uso de cosméticos, toda a parte de ACO, né, de contraceptivo oral, se a cliente tinha pele oleosa, se tinha acne no colo, se tinha no dorso, se tinha no ombro, enfim. Foi um estudo bem minucioso, tá? De todo o quadro de acne, exatamente para entender e para diferenciar esses dois modelos, de acne vulgar da acne adulta. E aí, como resposta, como conclusão, olha lá, foi identificado, certo, que padrões clínicos, cronológicos e topográficos, né, que caracterizam a acne feminina em diferentes faixas etárias, alertando para a importância da abordagem diagnóstica e terapeuta individualizada. Ou seja, tudo isso significa que cada caso é um caso. Não há como generalizar tanto o tratamento da acne vulgar, quanto o tratamento da acne adulta. Tá? Em alguns casos, tinha sim a influência de quadro familiar, não voltado para bactérias, mas a produção de sebo da pele. Tinha um fator genético que influenciava. Porém, não delimitava, ele não direcionava nenhum tratamento específico. Ok? Um outro estudo. Esse, para mim, na verdade, foi o favorito. Né? Foi um estudo que avaliou, no caso, a acne da mulher adulta sem intervenção hormonal. Tá? Eu destrinchei ele bem, a gente vai falar parte a parte. Por quê? É esse quadro aqui que interessa para nós. Certo? Onde eu não tenho essa intervenção hormonal. Então, vamos lá. Primeiro fator que pode causar a acne na fase adulta, é até meio super claro isso. Olha lá. A parte de uso, ele chama de acnigênicos, né? Nós podemos chamar de comedogênicos, enfim. O que acontece com a mulher a partir dos 25 anos? O que começa a acontecer? O que começa a mudar nela? Aparece o quê quando a gente vai ficando mais velho? Rugas, exato. E a primeira coisa que a cliente faz é o quê? Comprar uma entidade. Exatamente. E é aqui que esse fator entra com tudo. Tá? Ela compra, sem sequer a orientação de um profissional, o primeiro produto que ela vê na frente. Isso já é um fator. Primeiro, o uso indiscriminado desses produtos, principalmente de base oleosa. Para quem entende um pouquinho mais de formulação, sabe disso. Né? Uma vitamina E dentro de uma formulação, o quanto fica totalmente carregado. Tá? Então, esse foi o primeiro fator que foi trazido. Ok? Outra coisa é, apareceu a acne, a cliente vai tratar sozinha. Tá? O que acontece? Em período menstrual, claro, tenho a influência. Logo, tenho a aparição. A cliente não entende que aquilo é por conta do ciclo hormonal e resolve tratar com a medicação da colega, né, que falou, para mim foi ótimo, enfim. Então, grande parte das mulheres fazem uso dessas drogas tópicas, tá, que aparecem também como um agravante forte nesse quadro de acne da fase adulta. Outro fator importantíssimo foi a parte de estresse. Tá? Então, o estresse está totalmente relacionado ao aparecimento da acne nessa fase. Tá? Eu tenho até um caso específico dentro da empresa que ela relata, toda vez que tem um quadro de estresse mais fulminante, o aparecimento da acne. Outro fator, tabagismo. Alguém aqui fuma?
Não? Olha que bacana, uma sala repleta, ninguém fuma. Legal, hein? Bacana. Duvida? Você acha que o pessoal está escondido? Ai, meu Deus do céu. E olhem só, 67% dos casos estão relacionados a histórico familiar. Ok? Então, eu tenho aí um quadro genético bem envolvido. Um outro estudo também relata que, nesse mesmo caso, pasmem, né? Coitado de quem tem esse parente aí próximo. Um estudo feito com 236 pacientes, olha lá o que demonstrou. Que quem tem um parente, né, que obteve essa acne na idade adulta, tem 3 vezes mais chances do que uma pessoa normal de obter o quadro. Tá? Então, já é um fator que nós devemos perguntar para nossa cliente. Alguém na sua família tem caso de acne na fase adulta? Porque é um fator que pode incidir. Esses casos, pessoal, estresse, produto cosmético envolvido, medicamentoso e até mesmo toda essa parte de influência na parte familiar, não tem nada a ver com a parte hormonal, hein? Isso são fatores que trazem a acne sem ter ação nenhuma hormonal. E aí chegamos, enfim, qual é o melhor tratamento? Como detectar? Primeiro, né, eu preciso de exames detalhados quando eu falo de hormônio, correto? Porém, ficou bem claro para nós hoje que se eu fizer uma anamnese mais detalhada dessa cliente, eu consigo entender se ela está usando um produto inadequado, se ela está usando uma medicação, se teve alguém na família que teve algum desses casos. A partir daí, desenvolver o melhor tratamento, tá? Em casos de ausência hormonal, o tratamento é bem parecido, na verdade, é o mesmo da acne vulgar. Ah, qual? Limpeza de pele? Não, né? Chega de deixar só a limpeza de pele ali como responsável do tratamento de acne. É geralmente o que eu ouço, é geralmente o pessoal, o que você faz de tratamento para acne? Faço uma limpeza de pele com linha anti-acne, com loções anti-acne, com máscaras anti-acne, enfim. Tem outros tratamentos que nós podemos aplicar nesse quadro, principalmente na acne adulta. Tá? Quais os ativos? Vamos falar. Não coloquei o nome dele, olha que legal. Né? Diz só aqui que é conhecido como Bardana. O nome dele é Arctium. Tá? Não sei se vocês já conhecem, já ouviram. Olha, ele é uma gracinha. Enfim, qual é a função dele? Né? Além de ser um antibiótico natural, o Arctium trata um fator bem importante na acne, que é ele combate exatamente uma função ligada à hipercromia pós-inflamatória. Então, a cliente que utiliza o Arctium ali pontual sobre a acne tem mais chances, no caso, de não ter essa hipercromia pós-inflamatória. Tá? Então, isso é importante, porque geralmente nós tratamos a acne, aquelas que ficaram mais expressivas ali, após todo o processo de tratamento, eu tenho a hipercromia. E com o Arctium eu consigo combater esse fator. Além disso, função bactericida, cicatrizante, anti-inflamatória, astringente, todas essas que para a acne é importantíssimo.